Salve Maria Imaculada, nosso socorro Redentor e Mãe. Já inicio esse vídeo perguntando: como evangelizar sem ser chato? Bom, é isso que eu vou tentar responder para você e talvez você esteja falando: bom, já é um bom começo postar os vídeos, né, na data certa, né? Opa, calma, eu sei que eu estou atrasado aqui nos vídeos, mas vai dar tudo certo com a graça de Deus. Que a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria esteja com você. Embora o assunto seja simples, eu fiz aqui um pequeno roteiro para eu não me perder. Bom, a gente tem que lembrar que São Paulo ele vai falar, né, que nós devemos pregar o evangelho oportuna ou inoportunamente. Então, pegando essa palavra de São Paulo, muitas pessoas começam a agir de maneira chata. Então as pessoas começam a falar de Deus, falar de Jesus e meter Bíblia para todo lado como se fosse uma metralhadora em todas as ocasiões e sempre falam: não, mas São Paulo disse que a gente tem que pregar o evangelho oportuno e inoportunamente. Só que a gente tem que observar quem é você, quem é o outro, quem era São Paulo, quem sou eu, né? Porque veja, nosso Senhor Jesus Cristo disse que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E a gente tem que entender que cada pessoa vai ser sal ou vai ser luz de uma maneira diferente. Então, São Paulo seria, de maneira análoga aqui, os nossos padres, os nossos religiosos, que têm que pregar o evangelho oportuno e inoportunamente com a palavra em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões, eles devem, na missa ou nas praças, quem faz missões públicas, etc., pregar oportuna e inoportunamente, pregar a doutrina católica sem desviar para a esquerda e sem desviar para a direita. Não é que nós vamos desviar a doutrina, pelo amor de Deus, não é isso. Nós devemos saber que nós devemos, em primeiro lugar, pregar com a nossa vida, ser sal da terra e luz do mundo com a nossa vida. Então, o meu jeito de pregar oportuna e inoportunamente é vivendo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos evangelizar sem ser chatos não só com palavras, mas com a nossa vida. E não mas uma vida, né, saborosa, uma vida com o sabor do sal do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que não é uma vida fanática, uma vida assim que desvia dos valores cristãos, uma via, como eu posso dizer, uma vida puritana, por assim dizer. Então vejam só, muitas vezes quando as pessoas se convertem, elas, ao invés de abandonarem o pecado, elas abandonam muitas coisas que não são necessariamente pecado. Obviamente, para o nosso crescimento espiritual, é muitas vezes necessário que seja podado da nossa vida coisas que não são necessariamente pecado, mas são excessos, nos ajuda a crescer espiritualmente. Só que muitas pessoas, ao deixarem alguns excessos, deixam de tudo, como muitas pessoas deixam todos os divertimentos, e muitas vezes deixam alguns divertimentos, algumas situações que são lícitas, são moralmente, que as pessoas podem usar moralmente, não tem problema nenhum em se fazer aquilo, mas elas rejeitam como se fosse um pecado. Então, por exemplo, uma vez eu postei sobre futebol no meu Instagram, uma pessoa ficou escandalizada: mas católico pode ficar assistindo futebol porque tem a torcida organizada e tem a criminalidade? Veja, não tem problema nenhum no jogo de futebol, em assistir futebol, em jogar futebol. Se alguém usa do futebol de maneira errada, o problema é dessa pessoa, mas o assistir em si, o jogar futebol em si é moralmente neutro, não tem problema nenhum. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes, como eu já tenho falado reiteradamente aqui no canal, as pessoas passam a viver uma vida de leigo como se fossem religiosas e acaba sendo uma espécie de espantalho de cristão. Então, as pessoas que não são cristãs ou que não são católicas olham para a vida dessa pessoa e não se identificam, porque veja, essa pessoa passa o dia rezando, só vai para a missa, é só igreja, é só... E isso não é necessariamente a vontade de Deus para nós, né? Se você for observar, por exemplo, os escritos de São José Maria Escrivá, a gente vai ver a importância de usar o trabalho como meio de apostolado, de estar no trabalho, de estar no mundo. Aquilo que a Igreja nos pede através do Concílio Vaticano II, né? Homens sábios, leigos, para estarem no mundo, nas situações do mundo. Então a gente precisa observar o nosso cotidiano, a gente precisa usar das coisas do mundo para evangelizar de uma maneira mais leve. Por que eu falo isso? Estou até com o tatuado aqui, mas estou usando
uma camisa do Batman. E me veio a ideia de fazer esse vídeo porque depois de muito tempo eu usei essa camisa e eu lembrei de algumas situações e uma específica que eu quero falar aqui com vocês hoje. Vejam só, às vezes eu tenho muita dificuldade de conversar com as pessoas, né? Abordar uma pessoa que eu não conheço para evangelizar, né? Eu sempre tive isso. Mas, né, às vezes você pode fazer uma postagem, alguma coisa de um super-herói, alguma coisa que é moralmente neutro, tá? E dali você pode abrir um diálogo, né? Quantas vezes eu fui em dentista, por exemplo, e começa lá, né? Eu lembrei da camisa, por isso é o dentista. Não, você assiste Batman, você gosta de coisa. Primeiro que eu já acho um absurdo assim, o dentista puxar diálogo, você não tem nem como falar. Mas enfim, às vezes a gente já quer chegar enfiando a Bíblia nas pessoas, enquanto a gente deveria estar prestando atenção na vida das pessoas, no sentido de se comunicar com a vida das pessoas. E às vezes você quer enfiar a Bíblia na pessoa, enquanto você poderia abrir um diálogo a partir de algo que vocês já têm em comum, um gosto por algum super-herói, o Batman, o super-homem, sei lá. E dali você travar um diálogo. Chega um momento que você pode falar de Jesus para a pessoa, ou você vai lá, né, mescla não só coisas da igreja, posta coisas que você gosta, de uma música que você gosta, de um filme que você gosta, e essa pessoa vai achando interessante, ó, não é só bitolado, também vê outras coisas sem ser só coisas da igreja. Né? Então, isso vai chamando a atenção de algumas pessoas. Eu já vi isso na minha vida, concretamente, como que as pessoas vão se interessando mais. Né? Então, para servir de exemplo, eu lembro de uma missão que eu fui há algum tempo atrás, né, numa outra diocese, e foi muito interessante porque tinha um jovem ali, ele, ele vivia em outra cidade, né, estudava na Universidade Federal, aquela coisa e tal, e ele foi lá com muitas dúvidas. Né? E aí aconteceu lá algumas coisas de manifestação, ele ficou com dúvidas, as pessoas estavam organizando, não estava prestativa ali para tirar as dúvidas dele. Eu falei, não, eu expliquei ali, né, mais ou menos, o que poderia ter acontecido, né, de manifestação, ou abrir a possibilidade de ser algo psicológico, expliquei mais ou menos, dali a gente começou a conversar. Então, aquele dali eu fiz a pregação, né, e aí a gente começou a conversar ali no horário do almoço. Ele era bem inteligente, assim, não sei se considera nerd, alguma coisa assim, e em dado momento da conversa, ele assim, questionamento sobre a existência de Deus, essas coisas. E aí a gente conversando, eu lembrei de um desenho do X-Men, e eu falei do X-Men, que lá mostra religião, e a gente foi falando, e dali já abriu para O Senhor dos Anéis com Tolkien, e aí a gente entra em filosofia com C.S. Lewis e Chesterton, e começamos a partir daquele diálogo, que em dado momento se incendiou também por causa de citar X-Men, aí ele começou muito interessado, e a gente foi falando da existência de Deus, pude ali, né, com a graça de Deus, e falando de algumas situações que ele tinha dúvida ali a respeito da fé, de existência de Deus, enfim, fomos travando ali um diálogo. Né? Por que eu estou falando isso aqui? Porque aquele jovem, né, com toda a dificuldade dele, eu até passei o número para ele, mas ele acabou nunca entrando em contato, mas a gente passou ali uma hora e meia, o intervalo todinho do almoço. A gente almoçou conversando, essas coisas já estavam ali, meu Deus do céu, não sei mais nem o que falar. O pouco que eu estudei, eu já falei com esse garoto. Mas o que eu quero dizer assim, é que meio que o estopim foi assim, a curiosidade dele, né? Primeiro lá por uma situação que aconteceu e ninguém quis tirar a dúvida dele na hora. E aí ele foi falando das dificuldades dele, né, de fé. E uma das coisas que tocou meu coração para falar foi isso, ó, e a gente foi citando desenhos, enfim, com você repetitivo aqui falando tudo, mas foi isso, conhecedor das coisas que o jovem conhece, que o jovem assiste, e a gente foi, né, travando ali aquele diálogo que pôde se iniciar e prolongar para falar de Deus. Então, a gente, óbvio, não estou falando que já que eu tenho que conhecer o que o jovem gosta, você tem que ter discernimento. O que é explicitamente pecado, obviamente, você não tem que conhecer, né? O jovem gosta de maconha, então vou começar a fumar maconha para dialogar. Óbvio que não é isso que eu estou falando. Né? Mas as coisas que são moralmente aceitáveis, moralmente neutras,
né? E você gosta. E eu falo isso especialmente para você, jovem. Jovem tem que evangelizar jovem. Você vê, por exemplo, a força que é o testemunho do Beato Carlo Acutis, porque ele era um jovem. O que ele fazia de extraordinário, meu Deus? Nada, senão amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o que ele fazia era as coisas de jovem. Ele ia para a escola, ele estudava, né? Ele se divertia, ele tirava férias com a família. Só que ele fazia tudo isso cheio de Deus, né? E por isso o testemunho dele é impactante. Porque não é um jovem que tem que viver como se fosse um abade preso dentro de casa. Não. Mas viver no mundo sem pertencer ao mundo, né? Gozando das coisas do mundo de maneira santa, de maneira ordenada. É isso que Deus espera. Então, você jovem que está assistindo esse vídeo, né, saiba, você tem um grande poder de testemunhar, dizer que você crê em Cristo, sem deixar de ser jovem, sem de gostar e praticar as coisas que são moralmente aceitáveis, né? O esporte que você gosta, né? Aquilo que você gosta que é moralmente aceitável, que não é obviamente pecado, e a partir daí, né, você trilhar um caminho de testemunho, de evangelização também. É aí que você vai sendo sal da terra e luz do mundo. Veja, quantas pessoas eu tenho certeza que já passaram a frequentar a igreja porque viam um colega de trabalho a frequentar a igreja, né? Ou porque praticavam um esporte com alguém que era da igreja, e aí aquilo foi chamando, foi atraindo de certa forma. Agora, se a gente só se isola no nosso mundo, a gente só vai da igreja para casa, da casa para a igreja, de igreja para casa, da casa para a igreja, se isola no mundo. No meu Instagram só falo esse, obviamente, que quem tem um apostolado específico, uma coisa, estou falando aqui para as pessoas em geral, né? Você pode evangelizar sim, claro, falar de Deus, fale de Deus mesmo. Que Oséias 4,6, se eu não me engano, vai falar que o mundo se perde por falta de conhecimento. O meu povo se perde por falta de conhecimento, diz Deus. Então, demos o conhecimento de Deus. Só que muitas vezes as pessoas não estão interessadas em Deus e fecham o coração. Ah, mas tem que pregar oportuno e inoportunamente. Sim, mas a gente tem que observar. Eu não posso lá no meu trabalho, chegar no meio da sala dos professores e começar a pregar. Não, eu vou lá com a minha vida. Né? Com a minha vida, em meio às minhas dores, em meio às minhas tristezas, e eu vou falando das coisas pedagógicas, a minha vida. Meu irmão, se a minha vida não atrair as pessoas para Deus, não vai ser as minhas palavras que vai atrair. Tá? Entenda isso. Se a minha vida não levar as pessoas a Deus, as minhas palavras não levarão. Sabe por quê? Porque a minha palavra pode falar belamente de Deus, mas se a minha vida for contrária à palavra de Deus, eu vou afastar as pessoas de Deus. Compreende? Então, a gente tem que lembrar que muitas vezes, muitas pessoas tiveram experiências negativas na igreja e por isso elas saíram. Então não metralha a Bíblia, porque tem muita gente que sabe a Bíblia mais do que você lá no seu trabalho, na universidade que você estuda. Então o que te falta? O que falta para essa pessoa se ela conhece a palavra de Deus? Falta um exemplo de alguém que pregue a palavra de Deus com a vida, sendo sal da terra e luz do mundo. É isso mais ou menos que eu queria falar com você, meu irmão. E é isso. Use das coisas do mundo, moralmente aceito. Né? Veja o seu futebol, jogue o seu futebol, desde que isso não te roube, obviamente, da sua vocação, do chamado de Deus para a sua vida, mas vai através das coisas do mundo, saboreando o mundo. São Paulo fazia isso com maestria. Tá? Ele, apesar dele ter sido 100% missionário, ele ia pregar aos gregos, e ele conhecia bem a cultura grega, estudava bem e falava, isso aqui então é um Deus desconhecido, conheço ele, é Jesus Cristo, revelava ele, e falava ali de poemas de poetas gregos, estrangeiros, de filósofos, citava tudo, ele usava da cultura de cada lugar para pregar a palavra de Deus. Então, gente, uma das formas da gente evangelizar sem ser chato é essa. Obviamente, com a nossa vida em primeiro lugar, pregar, sendo sal, sendo luz para este mundo de trevas, com a vida. Claro, quando aparecer a oportunidade, pregue com a palavra, mas todos os dias pregue com a sua vida. É isso que eu queria falar nesse vídeo. Você que tem interesse, eu tenho aí embaixo os links dos meus e-books que você pode estar comprando e ajudando este apostolado com a graça de Deus, mas principalmente a sua oração. Se você não pode comprar um e-book, você pode rezar
uma Ave Maria por mim e pela minha família. Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada, nossa Socorro Redentor e Mãe, Mãe de Misericórdia.